Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 9 de junho. O Ibovespa apresentou praticamente uma queda de 1% no pregão de hoje, não conseguindo se manter acima de um nível em torno de 51.200, um patamar que continuou funcionando como resistência. Devido ao que aconteceu dentro do pregão de hoje e a esse movimento de subida, faz sentido ter, para mim, na minha leitura, faz sentido ter um movimento aqui para baixo no Ibovespa no gráfico diário, corrigindo boa parte desse movimento de subida. Isso, como eu falo ali, olhando para o gráfico intraday, tecnicamente a gente vê que é a formação de fundo, esse movimento de subida foi bem fraco e trazendo a chance de ter aqui um pivô de baixa se perder a mínima do pregão de hoje, 50.831 pontos. Fechando abaixo desse patamar com nova mínima na hora seguinte, reforça ainda mais a chance de ter um movimento para baixo aqui no gráfico diário após testar zona importante de resistência. No mini índice recomendei algumas operações no pregão de hoje, foram 4 execuções no total, gráfico aqui de 10 minutos. Primeira entrada aqui na superação da máxima desse candle, uma compra. Depois de ter já fechado com esse candle de indefinição, depois vai lá em cima com um movimento bem travado no gráfico de menor periodicidade. E aí chega aqui em cima, não consegue se manter, gera uma sinalização para baixo, vindo para baixo de um patamar de referência que eu já tinha citado na faixa dos 51.210 pontos, citado dentro do canal DV Invest Pro. Eu optei por encerrar essa posição com a leve perda de 0,13% na operação, capital total menos 0,09%. Depois disso eu recomendei uma nova compra, se superasse a máxima desse candle. Ela superou, ficou travada a operação, mas ganhou bastante força aqui neste candle principalmente. E esse candle supera uma resistência no intraday, que era os 51.300. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, no momento que estava superando, era o início da formação de fundo ascendente. No gráfico de 60 minutos, se eu der um zoom menos aqui ainda, era em cima de um patamar de suporte ali de um topo anterior. Então esse foi o principal motivo de ter segurado mais a posição, esperando aqui algum movimento de correção no gráfico de menor periodicidade, na expectativa que esse movimento pudesse vir aqui ainda mais para cima, pudesse entrar um movimento de subida no G60. Mas esse candle aqui que eu estava aguardando o fechamento dele para manter ou não a posição, os dois últimos minutos deste candle deu uma pancada para baixo de basicamente 100 pontos. É só olhar lá os dois últimos minutos desse candle do gráfico de 10 minutos, dá uma pancada para baixo, e aí quando fecha aqui para baixo e tenta no próximo candle abrir subindo, já encerra a posição praticamente no 0 a 0, mais 0,04%, mais 0,03% no capital total. Por que eu encerrei? Porque eu já estava de olho na venda, porque se não ganhou força para cima para entrar um movimento de subida no G60, havia chance de estender um pouco mais esse movimento de baixa no G60. E aí eu recomendei essa venda foi executada, veio aqui para baixo, quando chegou aqui neste nível, nesse candle na faixa dos 51 mil pontos e começou a ficar travado nesse patamar, eu optei por encerrar essa posição com um ganho de 0,29%, na operação, no capital total, crescimento de 0,22%. Depois disso, eu recomendei uma nova entrada, compra aqui nesse ponto, se superasse a máxima desse candle. Essa compra foi executada, chegou a andar ali em torno de 160 pontos, depois deu uma pequena travada, veio aqui para baixo, sinalizando uma formação de topo, mas eu ainda mantive a operação, bateu aqui na faixa dos 110, um topo anterior, mantive a expectativa de que poderia ainda deslanchar um pouco mais, é uma nova tendência aqui de alta, mas quando voltou para baixo de novo dos 110 pontos, eu optei por encerrar essa posição com um ganho aqui basicamente no 0 a 0, mais 0,05% e 0,05%, ou seja, duas operações que chegaram a andar até bem, essa aqui praticamente 200 pontos e essa aqui em torno de 160 pontos, e eu terminei optando por sair praticamente no 0 a 0. Então esse é o mercado é isso mesmo. Tem um livro muito interessante que é Os Princípios Universais para ter sucesso aí com operações com trading, que relata muito a questão da dor. Se você está preparado, o mercado o tempo inteiro, você está em cima de dor, você está sentindo dor de alguma forma. Você sente dor, só alguns exemplos. Você sente dor porque você encerrou uma posição com prejuízo, essa é uma primeira dor. Você sente dor porque você não encerrou uma posição em um determinado nível, o mercado voltou contra você. Você sente dor quando você realiza um lucro e o mercado ainda dá algo mais para baixo, você fica calculando o que poderia ter ganho e aí fica aquela dor, ou seja, mesmo com lucro. Além disso, você sente dor em alguns momentos, para alguns, né, de ter estabelecido um stop e não aciona o stop, vai mais para baixo e você sente dor, poxa, deveria ter acionado o stop. Sente dor
Também nas operações que você poderia ter pego e não pegou, ou seja, é uma oportunidade, vou citar um aqui que eu recomendei a entrada nesse ponto aqui, eu já tinha recomendado mais acima, recomendei aqui nesse ponto, depois eu cancelei a entrada, essa operação teria sido muito boa, sentidor, ou seja, não ter pego uma determinada oportunidade. Enfim, é isso, ainda bem que eu gosto do mercado financeiro, porque senão ficaria difícil. Mas é dessa forma mesmo que funciona, o mercado é bem diferente do que a gente está acostumado a ver na vida real, então tem que estar acostumado a essas dores, porque a gente sempre quer estar ali saindo na máxima, entrando na mínima, e isso realmente é praticamente impossível de acontecer, e ainda num mercado que é bem aleatório. Seguindo, PETR4, a Petro terminou o dia aqui com uma queda de 2,24%. Conseguiu ainda se manter acima dos R$ 9,00, mas respeitando já aquela região de 9,25. Então, nessa região, a perda da mínima do pregão de hoje também reforça ali um pivô de baixa. Se perder com bastante força na primeira hora de pregão, seria uma tentativa de buscar uma venda em cima da Petro, com stop aqui acima da máxima desse topo, tentando pegar um fechamento desse gap aqui na PTR4. Lembrando que o gap, o suporte, está ali por volta dos 8,72 a 8,62. Na Vale 5 terminou o dia com forte queda de 4,94%, gerando aqui um início de um movimento para baixo. Expectativa maior desse movimento se estender um pouco mais aqui para baixo. E o patamar mais relevante de suporte para esse ativo começa na faixa dos R$ 12,00 e vai até o gap ali por volta dos R$ 11,74. Dependendo de como vier esse movimento, ainda como eu já disse na análise passada, começa a se encaixar mais para a próxima semana a possibilidade de buscar compra de fundo ascendente. Depois disso, temos aqui para comentar a Ambev. A Ambev terminou o dia aqui de forma lateral. Até foi queda 0,57%. Quando eu falo lateral, é um candle de indefinição. Esse movimento se estendendo um pouco mais para baixo, ainda me animaria para buscar alguma entrada na ponta compradora desse ativo, apesar da tendência, de maneira geral, estar mais para indefinida. Se olhar curtos movimentos, a gente poderia falar numa tendência que está mais para buscar uma tendência de alta. Mas, enfim, teria que avaliar alguns pregões a mais aqui. O ideal é que tivesse mais 1 a 2 pregões para baixo para buscar uma compra em cima de Ambev 3. CCRO3, ativo chegou no final do pregão, está lá em cima, na faixa 16, 17, mas perdeu força no leilão de fechamento. Terminou fechando de novo abaixo dos R$16, uma sinalização negativa no meu modo de ver. Ou seja, deveria ter se sustentado acima dos R$16. A perda da mínima de hoje pode sinalizar justamente a saída dessa posição, visto que ali no G60, o que eu gostaria de ver, que era um movimento para cima depois de uma correção, ele aconteceu de maneira fraca e pode gerar aqui um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. Na sequência, nós temos aqui a TBLE3 para comentar. Tractebel, um ativo que está também com a tendência mais para indefinida, por mais que tenha superado aqui gerado aqui uma superação para cima desse topo. Eu vejo isso aqui basicamente de um movimento para baixo, uma correção aqui em ABC e algo que pode vir aqui mais para baixo. Esse ativo gerar aqui um movimento para baixo, podendo vir a testar novamente uma região de suporte na faixa dos 35,50. É uma das alternativas de se buscar alguma operação aí na ponta vendedora de swing trade. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí se estivesse sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.